Olá, está começando mais um Documento Rio Preto aqui pela TV Câmara. E hoje, como você acompanhou aí na abertura, nós vamos falar da Sinfonia Rio Pretense número 1, sinfonia composta pelo Fernando Marques por ocasião dos 150 anos de Rio Preto. É isso, Fernando? Exatamente. Quando o Rio Preto fez 150 anos, 2002, eu vim desde 2001 já trabalhando nas partituras, fiz o tema. A gente fez um disco, que esse disco que eu mostro para vocês aqui, que é dividido em 4 partes, né? E aqui tem eu vou abrir para vocês verem que é uma capa do Miguel Avo. O Miguel Avo fez uma capa exclusiva para o CD, né? Olha lá, isso aqui é uma capa exclusiva. Miguel Avo pintou. E Miguel Avo aquele né, que tem os 2 painéis na Câmara. Aqui na Câmara. Né? Todo mundo conhece Miguel Avo. E nós fizemos o disco, gravamos com alguns músicos, apenas alguns músicos. Né? Quem patrocinou foi o Dr. Nelson Seixas, mecenas da arte de Rio Preto, né? Dr. Nelson tinha um sexteto tocando em Ribeirão Preto, que é um rio pretense, o Saulo Chinek, que é irmão do Jonas, maestro Jonas Chinek. Falou, Fernando, tem um pessoal que é da Sinfônica de Campinas, está ali está em Ribeirão, vamos mover para gravar. E o Dr. Nelson, então, fez essa ponte e a gente conseguiu gravar. Poucos músicos, não gravamos com sopro, ela é escrita para a orquestra inteira, mas a gente conseguiu só gravar com violas, violinos, violoncelos, trompa, né, percussão, piano, somente os básicos, porque vai muita grana para fazer. Né? E essa sinfonia, 4 partes, né, Fernando? Você conta por partes a história da fundação do município, desde a primeira parte, fundação, segunda parte, o progresso, terceira parte, o centenário, e quarta parte, a metrópole. Vocês viram no comecinho, essa aí faz parte da terceira parte, né? Que são os anos dourados. A gente quis começar bonito, mas tem muita coisa para vocês verem, coisas ruins também. Mas vamos dizer o seguinte, a primeira parte, eu quis focar na parte do século XIX, que é onde tem a fundação da cidade, né? Eu tinha feito antes a Lenda do Pássaro Azul, que ia até a chegada dos pioneiros na cidade, que é antes de 1852, quando a cidade foi fundada. Então aí parte da fundação, parte da casa de João Bernardino para frente, né, da fundação. Então nós fizemos 3. Bom dizer que a Sinfonia depois ganhou um vídeo, esse vídeo feito pelo Adriano Miranda, fez na época de um trabalho, que muitas fotos que a gente recuperou, ainda era analógico para gravar, né? Aquela não é hoje que nem digital, que é muito fácil, porque já fazem quantos? 14 anos? 14 anos. Então, era mais difícil gravar e editar, né? O pessoal sabe aí como é que é. E a gente então fez em 3 partes. A primeira são os primeiros habitantes, que aqui são ruídos de animais, pássaros, ventos, que é o que tinha quando chegou aqui, e principalmente índios. Mas como nós não temos fotos dos índios, então a gente colocou sons de índios. Fizemos com a boca, fizemos uma alusão aos índios. E depois a segunda parte já vem a fundação da cidade, onde nós buscamos documentos, as primeiras fotos da cidade. Claro que não tem, né, porque não existia fotografia naquela época, mas a gente quis pegar documentos históricos e para fazer compor, né, essa coisa da fundação. A terceira parte já é a parte da criação do município, que é 1894. Rio Preto pertencia, né, à comarca de Jaboticabal, em 1894, então foi criado o município. Então essa primeira parte, resumindo, esses 3 são 3 clipes que vocês vão ver, espero que vocês gostem, fazer uma colagem de fotos, né, e filmes. E lembrando que nós estamos falando da Sinfonia Rio Pretense, porque nós estamos entrando aí na semana de comemoração dos 164 anos de Rio Preto. Exatamente. Começa agora amanhã, hoje é dia 10, né? 11? 10, 11, 12, 13, semana a partir de segunda, dia 14, a TV Câmara também começa uma programação especial essa semana inteira de comemoração dos 164 anos de Rio Preto. Então vamos conferir essa primeira parte da Sinfonia de Rio Preto, a fundação.
Tá aí, gente. Conferimos essa primeira parte da sinfonia, intitulada A Fundação, composta pelos 3 atos, os primeiros habitantes, a fundação e a criação do município. E essa segunda parte, Fernando, o progresso, que a gente confere daqui a pouquinho. O progresso já parte, né, do século XX, onde Rio Preto já é uma cidade, né, como eu disse, 1894, cidade, né? Então já começa alguns problemas da cidade, né? Nós temos aí a parte claro, né, a chegada do trem, que é 1912, que é o fato principal do século XX. Se não fosse o trem, a cidade não teria desenvolvido, né? Bom a gente lembrar que esse Rio Preto era fundo de vale, era a última cidade do estado de São Paulo. Aqui faz divisa com Minas, ali quase com o Paraná, né? Não tinha nada aqui para trás, nada. A última grande cidade era Araraquara, né, que era a capital da Alta Araraquarense, depois Jaboticabal, cidade boa, e Rio Preto, ali ainda era, na virada do século, uma cidadezinha que tinha mais ou menos, vamos falar assim, 2.000, 3.000 pessoas morando ali aqui. Mas tinha 30 mil morando na zona inteira, né? Nas redondezas. As redondezas, né? Isso, que o professor Agostinho Brando explicou nos programas lá, que morava muita gente na zona rural. Então, a gente quis mostrar essa parte da chegada do trem, que foi muito importante. Depois nós temos, acho que as enchentes, né? Que é... Chegada do trem, ato 4, ato 5, a Revolução Constitucionalista e 6, as enchentes. A Revolução, que é uma parte importantíssima também, que a cidade cresceu muito, porque foi um polo, como a gente disse, era final. Então, a entrada do estado, o Rio Preto foi uma base, vamos dizer, uma fortaleza. Foco de resistência. Né? Foi muito importante. E aí eu queria dizer dessa gravação, foi importante que a gente fez uma coisa mais moderna, como já estava virando para o século XX, a gente já introduziu um violão, que eu mesmo gravei na época, né? E a gente foi buscar documentos. E como foi difícil arrumar, porque naquela época ainda o pessoal da Revolução não abria para ninguém. A gente precisou buscar fotos assim, com pessoas em casa, difícil. Hoje está mais fácil, né? Mas aqui o pessoal era uma resistência. Esses vídeos que vocês estão vendo, essas fotos, tudo do Adriano Miranda, que mais de 2.000 fotos a gente usou nos vídeos. Né? A terceira já são as enchentes, né? As enchentes. Por que enchente, gente? Fala, bom, mas enchente não é recente? Não, não é recente. Desde 1940 existe enchente na cidade, uma grande enchente. A cidade só tinha para passar da Vila Maceno à General Glicério ali, é o único caminho que tinha, e ali uma pontinha, e inundava, as pessoas ficavam. Se tivesse gente doente lá, precisava vir aqui para o posto de saúde, que era do lado de cá, morria. Porque não tinha como passar. Toda a região do Rio Preto, ali, onde é o Palestra, isso, né? Não tinha canalização ainda do Rio Preto, né? Que foi para frente, não tinha Avenida Filadélfia ainda, nada disso, né? Então, desde 40, essas inundações terríveis que tinha, na proporção para a cidade que era, né? Hoje, então, virou... Então, são esses 3 pontos que eu quis fazer, que também não é só mostrar a beleza, nós temos que mostrar também os problemas sem dúvida sérios da cidade, né? Já começa por aí. A outra parte a gente vai já mostrar também um pouco mais de tristeza, mas queria que vocês prestassem atenção. Vamos conferir, então, a segunda parte da Sinfonia Rio Pretense, intitulada O Progresso.
Bom, conferimos aí então a segunda parte da Sinfonia Rio-Pretense, O Progresso, muitas fotos bacanas, né? Essas fotos, você disse, todas do Adriano Miranda ou ele que fez a compilação? Não, as fotos pertenciam ao Arquivo Público Municipal e eu também já começava, até porque há 14 anos eu não tinha um acervo ainda digital. Então já comecei mas muito do Arquivo Público, muitos amigos que conseguiram arrumar fotos pra gente. E foi imprescindível o Dr. Nelson Seixas nisso aí, porque o Dr. Nelson Seixas começou a ver que no final do ano, o ano do centenário da cidade, na época foi feita uma missa no Campo do América com o padre Marcelo, não se tem quase nada alusivo. O Dr. Nelson falou, não, vamos todo mundo, os historiadores, e juntou todos os historiadores e fizemos no Sesc um lançamento disso. É claro que a que a gente queria mesmo era uma orquestra sinfônica tocando tudo, porque inclusive até hoje não foi gravada a parte de sopro, a gente só usou uma trompa. Sabe? Foi bem minimalista a gravação, mas está aí, né? O registro está aí. O registro está aí. E nós temos agora, então, já a terceira parte, né? Deixa só eu ressaltar, o Dr. Nelson Seixas, para quem não sabe, foi vereador, deputado constituinte, presidente aqui da Câmara e um grande incentivador da cultura e também da APAI, né? Ele foi o fundador da APAI de Rio Preto. Foi um grande homem em Rio Preto, né? O Dr. Nelson foi um grande homem e não é por nada, foi o maior incentivador de todo mundo. Se tivesse uma pessoa na plateia, em qualquer evento cultural da cidade, era o Dr. Nelson, com certeza. Conferia tudo. Bom, agora a terceira parte, então, Fernando, o centenário, composta pelos seguintes atos. 7, o acidente do Turvo, né? Talvez a maior tragédia da nossa história. 8, os anos dourados. E 9, o golpe. O que é esse o golpe? O golpe militar. O golpe militar. Porque aí foi, então, a gente já está falando de um Rio Preto progressista, né? Já uma era moderna. Uma era moderna, assim, né? No meio do século XX para frente, mas já com alguns problemas, como você falou. Nós temos aí o primeiro, que é o acidente do Turvo. Acidente do Turvo, que esse momento foi um momento trágico da cidade. Além do acidente do Turvo, a morte do Andaló primeiro, depois o acidente do Turvo e a morte do deputado Badibacite. Tudo em questão de meses, 8, 9 meses. Né? Então, é uma cidade que estava no meio do século XX, tinha recebido o título da cidade mais progressista do Brasil, né? Do interior, a cidade do interior com mais progresso no Brasil, que foi lá o Andaló receber, lá no Rio de Janeiro, das mãos do Juscelino Kubitschek, né? Mas a cidade teve que, né, conviver com esses problemas. E principalmente nós temos o segundo, que é os Anos Dourados. Os Anos Dourados, a gente também, mesmo que tendo esses problemas, a cidade passou também o seu maior glamour nesse período. Porque foi onde o América subiu para a primeira divisão, virou um grande time do país. Né? O Rio Preto estava lindo, todo mundo falando. O Brasil falava de Rio Preto. Automóvel né? Clube, no seu auge, os bailes, os concursos de Misses, Misses, né? E o Brasil, então, o Rio Preto, então, estava no auge disso aí. Mas logo, né, isso foi 61, 62, 63. Logo veio o golpe militar, e o golpe militar também nós sofremos muito aqui. 31 de março de 64. De 64, né? De 64, muitos riopretenses, né, foram presos, detidos. Na Câmara foram caçados 3 vereadores. O Ibilce fez um limpa nos seus, né, deduraram, todo mundo sabe. Inclusive, uma culpa a gente fazer um programa sobre isso, que é importante, né? Porque até hoje um tabu dentro do Ibilce. Né? Então foi uma coisa muito, mas muito ruim para a cidade. E um fato para a gente... Muitos civis se vestiam começaram a virar paladinos também. Então a cidade ficou praticamente uma cidade de militares. Foi justiceiros, terrível. Né? Justiceiros. E a arte sofreu muito com isso. Tanto é que Rio Preto não tinha nem um teatro municipal. E a Casa de Cultura foi logo ali, 66, 60, que a Dinorá brigou para ter a Casa de Cultura. Bom, vamos conferir então a terceira parte, intitulada O Centenário, composta pelos atos O Acidente do Turvo, Os Anos Dourados e O Golpe.
tá aí, gente. Então, a terceira parte da Sinfonia Rio-Pretense, do Fernando Marques, intitulado Centenário. E agora vamos para a quarta parte, Fernando, a Metrópole, que tem os atos A Catedral, As Torres e o Terceiro Milênio. Explica para a gente aí a Catedral. Imagino que deva ser alusivo à derrubada da Catedral. É, nós estamos entrando na era da década de 70, 80, 90 agora, né? E começamos com a Catedral, que até hoje, né, é um tabu de as pessoas, né, acharem... eu conheci muito bem a Catedral, fui batizado lá dentro. A gente lembra muito, né? Mas eu não me lembro dessas coisas de rachaduras, mas uma coisa até hoje entre os antigos, que está acabando agora, né? Porque está acabando os antigos também na cidade, né? Eu quis fazer um clipe mais sobre isso, para mostrar praticamente mais a Praça São José, que é um tabu, uma coisa que eu carrego sempre, porque a verdade é a igreja ficava no meio, a igrejinha, e a Praça São José. Rio Preto era um bulevar, praticamente, 3 praças, Rua Barbosa, São José, Dom José Marcondes. A igreja veio e tomou tudo. Tomou até a calçada e acabou a praça, não existe. Então, terrível. Então, a gente quis mostrar isso e eu fiz, então, como foi construído desde a primeira igrejinha até chegar, nos dias de hoje, até chegar umas fotos do Edson Baff com a caída, com a derrubada das torres. Depois nós temos, das torres não, da igreja. Depois nós temos as torres. As torres foi também... Pela primeira vez, Rio Preto tinha saído 2 vezes a nível nacional, né? Uma enchente que deu aqui, quando estava o governador do estado, que o Mano Antunes era prefeito, e passou em tudo que é lugar, né? A gente já passou nosso programa aqui, né? Com a entrevista com o professor. E depois, quando caiu o prédio Portugal, Itália e a outra, Espanha, caiu. Que, inclusive, nós precisamos trazer o ex-prefeito Caboclo para contar uma história para a gente sobre isso, que é fantástica. Ele viu, ele disse que presenciou a queda da torre. Das torres. Que é bacana. Ele morava em frente no Piazza de Fiore, né? E então nós temos das torres, que foi um momento para Rio Preto, né? Rio Preto ficou, não é Brasil não, o mundo inteiro. Aquelas imagens passaram para o mundo inteiro. Sim. Né? E até hoje não foi feito um documentário sobre isso. Quem sabe a gente possa resgatar essas imagens. E a gente fecha com o terceiro milênio, né? Terceiro milênio, que é uma colagem de tudo isso que foi feito, né? Com uma música mais moderna também. Nessa a gente usou guitarra elétrica para sintetizar. Um pouco assim, até que tá no tempo, né? É um pouco inspirado em Beatles, né? Aquela coisa do George Martin, né? De a gente usar orquestra. Aliás, George Martin morto ontem, né? Pois é, né? Um grande mesmo, né? É um... Quinto Beatle, diziam, Quinto Beatle, né? Apesar que eu vou dizer a vocês em casa, eu acho melhor o Rogério Duprat, que foi o maior arranjador do Brasil, os maiores maestros. Eu acho que o Rogério Duprat dá nele de 10-0. Mas tudo bem. Não, né? mas tudo bem. Mas ele foi um gênio, sem dúvida foi um gênio. Então a gente quis fechar com essas imagens, essa colagem, né, de tudo que tinha. Aí nessa parte de 70 para frente, a gente já começa a ver, desde os anos dourados que a gente está na outra parte, já começou alguns filmes da Cometa Filmes, já começamos a colocar alguns filmes, que até aí era fotografia. Né? Não tinha filme até não tinha filme. Então a gente resolveu fazer. É isso, é uma sinfonia que eu espero um dia, quem sabe, né? Um dia possa tocá-la, gente. O próprio reconhecimento da cidade. Até hoje não foi tocada. Tem o book de partitura, tudo partiturado, tem grade, tem tudo pronto. Quem sabe um dia a gente possa tocá-la aqui de fato como ela foi composta. Tá certo. Então a gente encerra esse documento Rio Preto, a quarta parte da Sinfonia Rio-Pretense, intitulada A Metrópole, com os atos A Catedral, As Torres e o Terceiro Milênio. Só para constar, a ficha técnica aqui do DVD, a direção Adriano Miranda, produção Rio Preto em Foco Filmes, arte da capa Miguel Avo, arte gráfica Calianda Dumbra e a trilha sonora é do Fernando Marques. Então vamos conferir aí a quarta parte. Desde já eu agradeço você pela sua audiência e um grande abraço.